6. Glória a Deus, primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, estamos em noite de celebração de ceia ao Senhor, e o Senhor quer nos encher do seu Espírito Santo. Aleluias. Diga glória a Jesus. 1 Coríntios capítulo 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Quando eu tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque eu tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Porque uma grande e eficaz porta se me abriu, mas há muitos adversários. Se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse ter com os irmãos convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e se tem dedicado ao ministério dos santos. Que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Louvado seja Deus. Senhor amado, abre o nosso espírito, a nossa mente, o nosso coração para a compreensão da Escritura, meu Deus, e que essa palavra seja guardada em nossos corações. Como diz Salmo 119, escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119, 130, lâmpada para os pés é a tua palavra, luz para o caminho. Senhor amado, a tua palavra edifica, a tua palavra constrói, a tua palavra cria. Hebreus 11, 2, os mundos foram feitos pela palavra de Deus. Senhor amado, em nome de Jesus, que em cada coração haja temor para com a tua palavra, meu Deus, tira toda incredulidade. Senhor amado, coloca o temor do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, estamos diante de um texto. Irmãos, é muito importante, a função da pregação é esclarecer a palavra de Deus e fazer com que ela seja bem entendida, bem compreendida e para que ela seja memorizada. João 8,51, quem guardar a minha palavra nunca verá a morte. Precisamos guardar a palavra de Deus, precisamos entendê-la. A nossa vida depende da palavra de Deus. Deuteronômio 8,3, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, aqui é uma carta, o apóstolo Paulo mandando uma carta à igreja de Corinto. Atos capítulo 18 conta como foi o início da obra ali na cidade de Corinto. Foi difícil, complicado, mas o Senhor apareceu já de início a Paulo em uma visão e disse: não temas, Paulo, mas fala e não te cales, porque não lançarão mão de ti para te fazer mal, porque eu tenho muito povo nessa cidade. O apóstolo ele ficou bastante tempo e Deus fez uma grande obra na cidade e muitos se converteram, formou-se uma igreja. Depois o apóstolo continuou em viagem para outros lugares, mandando cartas para esta igreja, mas estas cartas foram tão cheias
do Espírito Santo, tão cheias de sabedoria, tão inspiradas por Deus, que elas passaram a integrar a palavra de Deus, e o que nelas está escrito tem um cunho universal, serve para todas as igrejas, em todos os tempos, e serve para você também. Fala assim, serve para você. Aleluias, e Deus quer falar conosco neste texto. Diga glória a Jesus. No começo ali é o apóstolo falando sobre a oferta que se faz para os santos. No versículo 3, ele diz sobre levar essas ofertas para Jerusalém. Isso está um pouco melhor explicado em outros textos bíblicos, no livro de Atos, no livro de Gálatas. O apóstolo resolveu levantar uma oferta dentre os convertidos das igrejas dos gentios, aqueles que não eram judeus. Corinto era uma cidade na Grécia. Então Paulo levantou uma oferta dentre os gentios para mandar para os crentes pobres judeus. E Paulo disse, porque os gentios na verdade são devedores para com os judeus, receberam as bênçãos espirituais dos judeus, então devem repartir dos seus bens materiais. Gálatas capítulo 6 diz assim: e aquele que é instruído na palavra, reparta dos seus bens com aquele que o instrui. Diga glória a Jesus. Irmãos, o evangelho do Senhor Jesus é evangelho de prática, não é evangelho de ficar com contendas de palavras. Paulo disse a Timóteo para evita os falatórios vãos e profanos, as discussões, porque elas acabam produzindo maior impiedade ainda. A palavra de Deus não foi feita para ser discutida, a palavra de Deus foi feita para ser vivida. Fala para um lado, viva a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. E o apóstolo aqui levantando ofertas com os crentes gentílicos para os cristãos pobres da Judeia. Diga glória a Jesus. Irmãos, este ensino de oferta na Escritura Sagrada é para nos livrar de todo egoísmo, de todo egocentrismo. Deus quer que nós repartamos aquilo que nós temos. Pregação de João Batista, Lucas capítulo 3, quem tem 2 túnicas, reparte com quem não tem. Quem tem mantimentos, faça da mesma forma. Lucas capítulo 6, dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, deitarão em vosso colo. Diga glória a Jesus, aleluias. Irmãos, hoje não estamos mais fazendo coleta para os crentes pobres da Judeia. Isso aqui é um fato específico de 2000 anos atrás. Lá em Atos capítulo 11 diz que um profeta por nome Ágabo saiu pelas igrejas, dizendo de uma grande fome que haveria de vir ao mundo, e como a região da Judeia era uma região muito propícia à miséria, à fome, nesses tempos de seca, de fome, então por isso que foi feita essa oferta específica. Hoje não precisa mandar oferta para a Judeia. Hoje existem muitos necessitados à nossa volta, e Deus quer abrir os nossos olhos. Fala para o mundo lado, Deus quer abrir os teus olhos. Atos 20, 35, é necessário auxiliar os enfermos e lembrar as palavras de nosso Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. As pessoas ficam indo nas igrejas para uma busca de bênção, para uma busca de prosperidade, e aqui esse texto fala de prosperidade, no versículo 2, conforme a sua prosperidade, quem é mais próspero, oferta mais. Diga glória a Jesus. Não é nunca uma prosperidade com um fim de aumentar a sua própria renda, aumentar as suas posses, aumentar os seus bens. Não. É sempre para repartir. 1 João 4,8. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Diga glória a Jesus. Deus é amor. E se nós conhecemos a Deus, nós temos que ser cheios do amor de Deus. Romanos 5,5, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. 1 João capítulo 3, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Se alguém vir o seu irmão necessitado com as coisas deste mundo e não o socorrer, como estará nele o amor de Deus? Então, irmãos, essa questão de repartir. Diga glória a Jesus. Salmo 41, bem-aventurado que atende ao pobre, o Senhor o ouvirá quando clamar.
Glória a Jesus. Então, irmãos, essa questão da coleta, para jamais criar crentes mal acostumados. Irmãos, o livro de Provérbios, capítulo 30, tem muitos ensinamentos escritos em formas de parábolas, de comparações, e diz lá: há uma geração na terra cujos dentes são como facas e cujos queixos são como punhais. Há uma geração que nunca foi lavada da sua iniquidade, e depois diz, em seguida disso, diz assim: a sanguessuga tem 2 filhas, a saber, dá e dá. Sanguessuga quer dizer crentes que só querem receber para si, crentes que só ficam numa busca parasitária. Fala assim: misericórdia. Deus quer que nós sejamos ramos da videira, como diz lá João 15, ramos da videira, não parasitas da videira. Fala assim: misericórdia. Parasita suga a seiva e não produz nada. Ramo produz fruto. Então fala para nós assim: produza fruto. Você precisa produzir fruto para a glória de Deus. Você precisa se abrir para socorrer as necessidades dos outros. Diga glória a Jesus. Aleluias. Irmãos, e outra, nós não podemos ter uma visão paroquiana. O que é isso? Pastor, eu quero fazer alguma coisa para Deus, então o que eu posso fazer aqui na igreja? Meu amado, aqui na igreja não tem muita coisa para fazer. Fora da igreja tem muita coisa, tem mais de 6 bilhões de coisas para você fazer. Diga glória a Jesus. Tem muita necessidade fora, tem muita necessidade por aí. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Versículo 2, no primeiro dia da semana. Esse é um dos textos que ensina isso. É Atos capítulo 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, 2. E Apocalipse capítulo 1, que fala que no primeiro dia da semana, que a igreja que iniciou, que se reunia para o culto, de onde surgiu o costume dos cultos serem nos domingos. Diga glória a Jesus. Cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. Quer dizer, não poderiam ser ofertas avarentas, ofertas muquiranas, favas em misericórdia. 2 Coríntios capítulo 9, quem pouco semeia, pouco ceifa. Quem muito semeia, muito ceifa. E o capítulo 9 de 2 Coríntios é inteirinho só sobre ofertas. Diga glória a Jesus. Provérbios 11, a alma generosa engordará, e o que regar também será regado. A outra tradução diz: o que dessedentar também será dessedentado. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. O apóstolo não gostava que ficassem fazendo ofertas na frente dele. Ele se sentia constrangido, e ele também queria evitar constrangimentos. Pessoas que só por estarem na frente do apóstolo, fazendo ofertas só para aparecer. Fala assim: misericórdia. Irmãos, muitos dos valores que Jesus ensinou, esses valores se perderam na prática da igreja. Irmãos, Jesus disse em Mateus capítulo 6, a esmola que você fizer, o jejum que você fizer, ninguém deve saber, não saiba a tua mão direita o que faz a tua esquerda. Irmãos, eu já fui em igreja que no vidro da igreja está escrito assim: este vidro foi doado pela família tal. Eu já fui em igreja que no banco estava escrito assim: este banco foi doado pela família tal. Misericórdia. Fazem misericórdia. Precisa tocar trombeta porque está fazendo alguma coisa? Fazem misericórdia. Querem reconhecimento diante dos homens. Irmãos, quem faz isso perde completamente o galardão. Irmãos, diga glória a Jesus. Ainda essa semana na casa de operação, falando sobre isso, sobre jejum. Irmãos, Deus detesta o exibicionismo espiritual. Mas essa semana eu estava orando às 3 horas da manhã por você, e eu senti da parte de Deus que faz misericórdia, e precisa dizer que estava orando, e precisa dizer que estava orando às 3 horas da manhã? Precisa. Diga glória a Jesus.
Então, irmãos, ali o apóstolo queria evitar isso. Irmãos, o reino de Deus não serve para essas manifestações cênicas. Deus quer sinceridade. Fala isso para um lado. Deus quer sinceridade. Versículo 3. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes para levar a vossa oferta a Jerusalém. Então, Paulo estava dizendo para a igreja de Corinto: escolham pessoas dentre vocês que levem essas ofertas para Jerusalém. Paulo queria que as coisas ficassem assim, muito transparentes, para ninguém dizer até que ele, apóstolo, estava pegando alguma coisa das ofertas para ele. Irmãos, Deus gosta de transparência. Fala isso para um lado. Deus gosta de transparência. Transparência nos negócios, transparência nas contas. Diga glória a Jesus. Em nossa vida particular, meu amado, nada faça escondido. Não, Deus detesta rolo e caloteiro também. Fazem misericórdia. As coisas têm que ser transparentes. O apóstolo fala dizendo assim, tudo de forma clara, cristalina e pública. As ofertas eram recolhidas dentre eles e pessoas escolhidas por eles queriam levar essas ofertas. E o versículo 4. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irmãos, com base no versículo 4 e versículo 5. Irei, porém, convosco, depois de ter passado pela Macedônia. Pode ser que eu fique convosco e passe o inverno. Versículo 7, espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. E depois mais para frente fala até de Apolo, versículo 12. Apolo, eu roguei que fosse com os irmãos convosco, mas ele não quis. Mas quando ele tiver uma boa oportunidade, ele vai. Diga glória a Jesus. Irmãos, com base nesses versículos, o Senhor nos leva a comentar o seguinte: não existe super espiritualidade. Estava lendo um livro que o escritor dizia assim: qualquer pessoa que demonstra super espiritualidade, isso não passa de carnalidade. Irmãos, tem gente assim que parece que tomou café da manhã com o Altíssimo. Fazem misericórdia. Parece assim que ele está por dentro de tudo. Deus me revelou isso, Deus me revelou aquilo, Deus me revelou aquilo outro. Irmãos, Paulo, que era apóstolo, cujos lenços curavam e expulsavam demônios, como diz em Atos capítulo 19, ele não era assim. Ele diz assim: se der eu vou. Eu quero ir na Macedônia, e depois se der eu vou, se der eu vou até passar o inverno convosco. Ele não estava dizendo assim: Deus me deu uma revelação que eu vou passar o inverno aí. Ele não falou isso. Diga glória a Jesus. Não falou porque não era. Ele estava sendo muito sincero, sendo muito transparente. Irmãos, tem coisa que Deus revela, tem coisa que Deus diz claramente, tem coisa que Deus não revela, que tem coisa que fica na nossa discricionariedade, que nós precisamos buscar direção de Deus. E daí Paulo fala: se o Senhor permitir. Aquilo que diz lá em Tiago 4: ei, a vós que dizeis, vamos para tal cidade, vamos passar um ano, vamos contratar, vamos ganhar. E daí diz lá: vós não sabeis o que é a vossa vida, que é um vapor que sobe por um pouco, depois já se desvanece. Em lugar do que deverias dizer: se o Senhor quiser, faremos, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, tem coisas que Deus assim não revela, que Deus não fala, e que nós precisamos ir de acordo com as orientações gerais que o Senhor nos dá. Diga glória a Jesus. Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 1, que ele não ficava deliberando na carne, para que ele tivesse sempre opções contraditórias, ou sim ou não, ou vai ou não vai. Não, ele sempre fazia uma deliberação em espírito. O que significa isso? Não que Deus lhe revelasse tudo, mas ele buscava em espírito conhecer mais ou menos qual era a direção de Deus, e ele agia de acordo com isso. Diga glória a Deus. Irmãos, Deus está aqui, o Senhor nos dá essa palavra nesta noite. Tem pessoas aqui nessa noite que estão em dúvida com respeito a decisões a tomar. Você tem buscado ao Senhor e o Senhor não tem te dado nenhuma palavra específica. Meu amado, isso acontece muitas vezes. Diga glória a Jesus. Quando não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor. Isaías capítulo 50.
Tem épocas que o Senhor não fala e que nós temos que agir, tem que continuar andando. Diga glória a Deus, tem que agir. Então, ore e busque do Senhor, o Senhor vai te dar uma noção. E de acordo com essa noção, você caminha pela fé e Deus vai te abençoar. Diga glória a Jesus. Tem uma decisão importante a tomar. Se Deus não revelou, vá pela fé. Fala para um lado, ande pela fé. Glória a Jesus. Aleluia. Versículo 7. Espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes. Versículo 9. Uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Paulo estava em Éfeso e estava dizendo que Deus tinha aberto para ele uma porta muito grande. Fala para o irmão do lado assim: Deus vai abrir uma porta para você. Abrir uma porta significa Deus vai te dar uma oportunidade. Abrir uma porta quer dizer vai te dar uma casa para morar, ou vai te dar um emprego, ou vai abrir uma porta, vai te dar uma viagem. Diga glória a Jesus. Uma oportunidade. Irmãos, só Deus tem poder para abrir as portas. Apocalipse capítulo 3. Ele é o que tem as chaves de Davi. Quem abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E Jesus disse que para abrir a porta é necessário bater. Mateus 7,7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Diga glória a Jesus. Tem que pedir essas oportunidades ao Senhor. Mas, irmãos, esta porta grande não era um emprego que o apóstolo ia ganhar um monte de dinheiro. Não, ele não estava pensando nisso. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Repita comigo: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Irmãos, porta grande e eficaz significa a porta para fazer a vontade do Senhor, para fazer a obra de Deus, para cumprir o ministério, como diz lá em Colossenses, dizia Arquipo, cumprir o ministério que o Senhor te deu. 2 Timóteo 4, Paulo dizendo a Timóteo, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Fala isso para o irmão do lado: cumpre o teu ministério. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus nos abre portas, Deus concede oportunidades, que o seu nome seja proclamado. Mas, irmãos, para isso é necessário que o nosso coração esteja nas coisas de Deus. Colossenses 3,1: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Versículo 2: pensai nas coisas que são de cima. Fala para um lado, pense nas coisas de Deus. Pense nas coisas de Deus. Irmãos, a maioria das pessoas inverte as coisas. Só fica pensando em bens materiais, só fica pensando em dinheiro, em conseguir, em ter, em crescer profissionalmente, economicamente, financeiramente, só pensa nisso. E depois, assim, para um desencargo de consciência, daí busca as coisas do Senhor, daí ora, etc e tal. Mas em primeiro lugar na vida dele está ganhar e ter. Não, inverteram-se os valores. Diga glória a Jesus. Irmãos, daí diz lá Tiago 4, que a pessoa que fica com esses valores invertidos, ela pede e não recebe, porque ela pede mal. Ela pede para gastar nas coisas do mundo, pede para ter conforto, pede para o seu próprio prazer. Filipenses 3:21, dos quais já vos disse muitas vezes chorando, que os tais são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Favas e misericórdia, meu Deus. Busque as coisas de Deus. Irmãos, as portas se abrem para aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Diga glória a Jesus. As portas se abrem para aqueles que estão envolvidos nas coisas do Senhor. Trabalhe para Jesus. Interceda pelos outros. Procure saber o estado de outros que estão em necessidade, ajude-os, e assim Deus vai abrir as portas para a tua vida. Diga glória a Jesus.
uma porta grande e eficaz se me abriu. Irmãos, Deus abre portas grandes. Deus faz grandes coisas. Fala isso para um lado, Deus faz grandes coisas. Só que ele diz o texto, né? Há muitos adversários. Irmãos, sempre que Deus nos concede, é com luta. Deus deu a terra prometida para Israel, mas a terra tinha que ser conquistada e os habitantes originais daquela terra tinham que ser expulsos. Deus nos dá bênçãos e essas bênçãos têm que ser lutadas, têm que ser batalhadas. Então fala para o irmão do lado assim, tem que lutar. Tem que lutar. Deus vai te dar a libertação dos vícios, mas lute em oração e jejum. Deus vai te dar a conversão da tua família, mas lute você, para você perseverar no Senhor, para você conhecer a palavra de Deus, para você ter sabedoria no relacionamento com a tua família. Diga glória a Jesus. Uma porta grande abriu, mas há muitos adversários. Irmãos, essa terra é lugar de luta. Fala isso para o irmão do lado. Terra é lugar de luta. E vamos lutar, e vamos pelejar. Tem que lutar até o fim. Diga glória a Jesus. Há muitos adversários. O Senhor vai nos dar vitória sobre eles, se nós nos fortalecermos. Irmãos, Efésios 6, que fala sobre as lutas espirituais, começa aquele trecho no versículo 10, começa dizendo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tem que se fortalecer. Diga glória a Jesus. Às vezes as batalhas são grandes, muitas vezes no meio da batalha nós ficamos sozinhos, mas tem que se esforçar mais ainda. Diga glória a Jesus. Se dentro da tua casa, eu estou falando em profecia, se dentro da tua casa você está lutando sozinho, se esforce mais ainda, que o Senhor vai te dar vitória, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Você está sozinho na carne, em espírito, Deus está contigo, mas tem que lutar. Diga glória a Jesus. Deus te abriu uma porta de emprego, e a coisa está difícil, e tem invejosos, e tem gente querendo te passar para trás. Lute em oração, persevere em oração, dê bom testemunho. A porta que Deus abre tem inimigos, persevera. Diga glória a Jesus. Não seja entreguista. Tem luta. Vou pedir demissão. Meu amado, que é isso? Pergunto para você, que é isso? Mesmo a porta que Deus abre tem luta, tem inimigo, tem gente de olho grande, mas o olho de Deus é maior. Diga glória a Jesus. Tem que lutar. Não entregue para o inimigo as bênçãos que Deus te deu. Diga glória a Jesus. Irmãos, muitas vezes a carne fica abatida, mas então o espírito tem que estar pronto. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diz lá Mateus 26, e quem a carne é fraca e o espírito não está pronto, como que fica? Fala assim, misericórdia. Glória a Jesus. A porta abriu, mas tem muitos adversários. Você precisa vencer todos eles. Deus abriu a porta para você, não para os adversários. Diga glória a Jesus. Então entre você, em nome de Jesus, e resista. Deus vai te dar vitória. Aleluias. Versículo 10. Se for Timóteo, vede que esteja convosco sem temor, porque ele trabalha na obra do Senhor, como eu também. Deus quer que você trabalhe em sua obra. Fala para o irmão do lado, você precisa trabalhar na obra de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo tinha uma personalidade forte, uma personalidade impositiva. Já Timóteo tinha uma personalidade mais retraída. E o apóstolo Paulo ia, a igreja de Corinto era uma igreja complicada, de pessoas meio truculentas. O apóstolo ia lá, ele se resolvia bem no meio do povo. Já Timóteo, que era mais tímido, tanto que Deus disse para Timóteo, 2 Timóteo 1,7, Deus não deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Diga glória a Jesus.
Paulo teve que escrever para os coríntios dizendo assim: escuta que Timóteo não fique com medo no meio de vocês, porque eram pessoas assim, meio de temperamento forte. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo lado, Deus quer te controlar. Deus quer te controlar. Glória a Jesus. Existem pessoas e pessoas que são de Deus, que são mais sensíveis. Irmãos, e o Senhor precisa nos controlar para que nós não venhamos a espantar a obra de Deus. Deus quer ovelhas. Fala, irmão, lá, Deus quer ovelhas. Diga glória a Jesus. Aleluia. Versículo 11. Ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha a ter comigo, porque eu o espero com os irmãos. Ninguém o despreze. Fala para um lado assim: não despreze os irmãos. Não despreze os irmãos. O livro de Provérbios diz assim: o que despreza o seu companheiro, peca. Irmãos, desprezo é falta de amor. E olha, Paulo dizendo aos coríntios: não desprezem Timóteo. Por quê? Porque ele poderia ser uma pessoa mais apagada, mas era um servo de Deus, usado pelo Senhor. Diga glória a Jesus. Deus usa todo tipo de personalidade, mesmo as pessoas mais fracas, Deus usa também. Fala para o mundo lado, Deus quer te usar. Você pode não ter muita força, você pode não ter muita desinibição, mas Deus vai te usar da mesma forma. Você não sabe se impor perante os outros? Não tem problema, o Espírito Santo vai te usar. Quem tem que impor alguma coisa é Deus e não nós mesmos. Zacarias 4,6: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Sobre o versículo 12 já falamos, o irmão Apolo. Irmãos, olha como é isso aí. Apareceu uma oportunidade para Apolo ir a Corinto. Ele já tinha ido outras vezes e apareceu outra oportunidade para ele ir. Mas Paulo diz claramente: olha, apareceu uma oportunidade para Apolo ir a Corinto, mas ele não quis. Quando aparecer outra oportunidade e ele quiser, ele vai. Diga glória a Jesus. Repita comigo: Deus quer voluntários. Irmãos, olha como devem ser as coisas na obra de Deus. Olha que elegância e que cavalheirismo. Ninguém ficou com ameaças, muito menos em tom profético. Vai, meu servo, senão eu te peso a mão. Não, fazem misericórdia. Parece uma oportunidade, ele não quis ir. Depois ele vai. Diga glória a Jesus. Irmãos, as oportunidades surgem e às vezes não vamos uma vez. Irmãos, isso não significa também que você está descartado para sempre. Olha que versículo claro. Diga glória a Jesus. Muitas vezes nós ficamos nos culpando. Ai, aquela vez apareceu aquela oportunidade e eu não peguei, agora Deus não... Mas Deus não é assim. Deus não é espicacento. Diga glória a Jesus. Fala para assim: Deus vai te dar outra oportunidade. Deus vai te dar outra oportunidade. Perdeu um bonde, pega o outro. Diga glória a Jesus. Deus é bom. Lógico que o próximo você pegue, por favor. Diga glória a Deus. Mas irmãos, olha, o versículo 12 fala sobre a liberdade do crente. E outros irmãos, igreja não é lugar de cobrança. Fala isso para um lado: igreja não é lugar de cobrança. Igreja é lugar de instrução, de ensino. Igreja é lugar de entusiasmo mútuo. Diga glória a Jesus. Lógico que também não é uma exclamação. A pessoa não aparece e ninguém fala nada. Não, que é isso? A pessoa não aparece, a hora que aparece, a gente diz assim: o que aconteceu, irmão? Sumiu? O que foi? Diga glória a Jesus. Mas irmãos, acima de tudo deve reinar a liberdade. Deus quer que nós sejamos livres. Diga glória a Jesus, livres. E outra, irmãos, essa liberdade é algo assim de muita responsabilidade. Paulo falando de Apolo, mas era um servo de Deus sério. Se não quis ir, certamente, porque tinha as suas razões. Nunca se esqueça, meu amado irmão, Tiago 4,17: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Diga glória a Jesus.
Se você está perdendo as oportunidades por alguma razão, Deus sabe, Deus conhece as tuas razões. Isaías 41, Deus dizendo através do profeta: vem, apresenta as tuas razões, arrazoemos. Diga glória a Jesus. Podemos dizer ao Senhor o que está acontecendo. Agora, lógico, irmãos, isso é uma atitude responsável. Agora, se você não tem excusa alguma, ou as que você tem não são excusáveis, diga glória a Jesus. Meu amado, pense no que você está fazendo. O Senhor nos dá liberdade, e essa liberdade é para servirmos a Ele. Glória a Jesus. Versículo 13, leia comigo, todos juntos. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Hoje temos a ceia do Senhor. Nosso Deus quer nos encher do Espírito Santo. Irmãos, é tempo mais do que nunca de ser espiritual. Nunca se esqueça do texto de Mateus 25, as 10 virgens, 5 loucas, 5 prudentes. Qual a diferença entre elas? As prudentes tinham azeite de sobra. Irmãos, azeite na Escritura Sagrada é o Espírito Santo. Você tem que estar preparado. Diga glória a Jesus. Você tem que ter depósito em Deus. Paulo dizendo a Timóteo: guarda o bom depósito que te foi confiado. Irmãos, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, temos que ser espirituais. Irmãos, o mundo está cada vez mais secular, materialista, distante de Deus e cínico. Temos que ser espirituais. Irmãos, ainda hoje o Senhor me fez pensar muito em 1 Coríntios 14, que fala sobre dom de profecia, que fala sobre dom de línguas. Diga glória a Jesus. O que ora em espírito, ora bem. Irmãos, tem gente que recebeu línguas de Deus e nem mais ora em línguas, como se isso não fosse mais importante. Irmãos, quem ora em espírito, ora bem. Quem ora em espírito é uma oração que não é contaminada pela nossa consciência, pelo nosso intelecto. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus quer que nós sejamos mais espirituais. Fala para o mundo assim: mais espiritual. Versículo 11, vigiai. Vigiai no quê? Em guardar o que o Senhor nos deu. A dádiva mais preciosa que nós temos de Deus é o Espírito Santo que habita em nós. 1 Tessalonicenses 5, não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. Diga glória a Jesus. Fala para o mundo do lado: não extinga o Espírito Santo. Meu Deus. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente. Irmãos, diga glória a Deus. Portai-vos varonilmente. Irmãos, ser cheio do Espírito Santo, mas ser cheio do conhecimento da palavra de Deus, e ser cheio da sabedoria de Deus. Portai-vos varonilmente quer dizer, tire tudo que é meramente subjetivo, tire tudo que é apenas manifestação misturada com sentimentos. Portai-vos varonilmente quer dizer amadureça, quer dizer cresça. Efésios 4, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina contrária. 1 Coríntios 13, quando eu era menino, falava, sentia e discorria como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Diga glória a Jesus. Irmãos, discurso de João Batista em Lucas 3, ele recolherá a palha, recolherá o trigo em seu celeiro e queimará a palha com fogo inextinguível. Estava lendo um livro sobre o tribunal de Cristo, e o escritor dizendo que ele teve um sonho, uma visão, que era o tribunal de Cristo, tinha muitos crentes reunidos, uma multidão sem fim, reunidos na presença do Senhor, e na frente de cada crente tinha uma pilha de coisas. E naquele sonho, revelação, Deus disse ao escritor que aquela pilha eram as obras que a pessoa tinha feito na terra. E o escritor diz que no sonho ele olhou para a frente dele e tinha uma pilha enorme, mas só era palha.
Irmãos, e palha na palavra do Senhor, tem aquele texto lá de 1 Coríntios 3, palha significa aquilo que não tem valor. Palha significa aquilo que foi feito no entusiasmo humano, aquilo que foi feito na força da carne. Palha significa o que foi feito para conseguir a aprovação dos outros, para conseguir o elogio dos outros. E na frente do escritor, aquela pilha enorme de palha, ele foi se desesperando, ele foi se consumindo ali naquele sonho. E quando veio o Senhor Jesus na frente dele, diz que os olhos de Jesus, que diz lá em Apocalipse 1, que são como chamas de fogo, diz que Jesus olhou para aquela pilha e aquela pilha se consumiu. Mas a hora que se consumiu, ficou lá no chão uma pilha de pedras preciosas. Diga glória a Jesus. Aquilo é o que sobrou. Aquilo é o que aquele escritor tinha feito aqui na terra, que realmente teve valor. Muito era palha. O que ficou após esse teste do Senhor Jesus, porque 1 Coríntios 3 diz, a obra de cada um será provada pelo fogo, e o fogo manifestará qual seja a obra de cada um. Diga glória a Jesus. Irmãos, então essas obras, como no dizer de 1 Coríntios 3, que é de ouro, ou prata, ou pedras preciosas, são obras que são feitas com maturidade. Diga glória a Jesus. Não só maturidade, mas também o versículo 14, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Não só com maturidade, como também com amor. Diga glória a Jesus. Irmãos, esse texto de Mateus 25, ele sempre coloca dentro de mim assim um incômodo espiritual, a parábola das 10 virgens. As virgens que se perderam, as virgens loucas, ou insensatas, ou honestas, ou sem juízo. Fala assim, misericórdia. Meu amado irmão, tem tanto crente que não tem juízo algum. Tem tanto crente que até tem as manifestações do Espírito, tem uns tremelicos de vez em quando. Mas a vida dele assim é um contrassenso absurdo, uma falta de juízo. Mas meu amado, como que alguém vai chegar na glória assim, sem juízo? Deus dá sabedoria, da sua boca sai conhecimento e entendimento, Provérbios 2,6. Diga glória a Jesus. Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Irmãos, portai-vos varonilmente. Deus quer que você amadureça. Fala para o mundo do lado, Deus quer que você cresça. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, Senhor amado. Diga glória a Jesus. Irmãos, estamos nessa ceia, o Senhor quer nos fortalecer. O Senhor quer nos dar crescimento. Romanos 14 diz assim, todos nós haveremos de prestar contas diante de Deus. Feche os teus olhos. Senhor amado, viver na terra é oportunidade. Viver na terra é privilégio, é oportunidade de dar fruto para Deus. Como diz em João 15, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Senhor amado, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Senhor amado, em nome de Jesus, enche-nos do teu Espírito Santo. Meu Deus, dá-nos maturidade, dá-nos crescimento. Senhor amado, em nome de Jesus, que a nossa vida, Senhor amado, seja uma vida para a glória de Deus, como a luz da aurora brilhando cada vez mais. Senhor, que os nossos passos sejam firmes. Senhor amado, que os nossos passos sejam confirmados pelo Senhor. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e Ele se deleita em seus caminhos. Senhor amado, em nome de Jesus, dá-nos sabedoria. Como diz a palavra que Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos e o Senhor era com ele. Meu Deus, opera, Senhor amado, em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Vamos para encerrar, versículo 15. A família de Estéfanas, as primícias da Acaia. Acaia é o nome da região e Corinto é o nome da cidade. E se tem dedicado ao ministério
dos santos. Repita comigo: Deus quer a minha dedicação. Tem se dedicado ao ministério. Atos 20 e 24. Em nada tenho a vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Irmãos, dedicação ao ministério, dedicação às coisas de Deus. Deus nos chamou para servir. Mateus 20 e 28, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 10, todo aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la. Deus quer que nós demos a nossa vida em favor dos outros, em favor daqueles a quem Deus ama. Diga glória a Jesus. Mas olha que benção esse texto que fala de uma família, a família de Estéfanas. 1 Coríntios 1, Paulo disse que em Corinto ele tinha batizado pouquíssimas pessoas, um dos quais o tal do Estéfanas. E este homem se converteu com toda a sua família e todos eles se dedicaram ao ministério. Repita comigo: é hora de se dedicar ao Senhor. Romanos 13 diz assim, eu digo isso conhecendo o tempo, sabendo que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa fé está agora mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos as armas das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos. Jesus está aqui. Aleluias, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Deus eterno, Deus de poder, Senhor amado,